E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, hoje atendendo a pedidos para trazer algumas empresas que estão numa queda sem fim, que vocês têm me pedido aí para trazer o comentário, trazer algumas informações, a minha opinião em relação ao fundamento, em relação a dividendos, estimativas, como é que estão os resultados. Então, antes de mais nada, né, se você gosta de análise fundamentalista, já se inscreva no canal, dá um like no vídeo também e ative as notificações, porque daí você não perde sempre que eu postar. Mas vamos lá, ó. MAHLE Metal Leve, uma das empresas mais pedidas aqui no canal nessa última semana. As ações numa queda sem fim, até deu uma recuperada aí nos últimos dias, mas é um movimento de queda claro, né, e que se acentuou depois do resultado, ou seja, resultados fracos aí na avaliação do mercado, né? Veja que o lucro caiu mais de 34%, lucro e receita, na verdade, a receita aqui que é o ponto, na minha opinião, porque o detalhe aqui é o seguinte, é que às vezes a queda no lucro, o mercado até perdoa, porque tem algumas questões que afetam o lucro de forma pontual, né? Por que eu digo isso? Porque o problema aqui, na minha opinião, não foi a queda no lucro, né? O lucro teve ali o impacto de juros, porém não é uma empresa alavancada, como a gente sabe, teve também a linha de imposto de renda e contribuição social pesando ali na última linha, mas faz parte também da vida das empresas, isso acabou pesando negativamente no lucro, mas a queda na receita para esse tipo de negócio é um mau sinal, porque remete a algumas questões negativas. Demanda fraca, perda de mercado ou dificuldade de repassar preços, né? Então a queda na receita para esse tipo de negócio ela tem que ser mais bem policiada, né? Então a MAHLE ela é uma empresa do setor automotivo, ela fabrica componentes de motores e esses componentes vão para montadoras, tanto aqui no Brasil, no nosso mercado interno e também no mundo afora aí com as exportações do mercado externo, né? Os produtos vão para distribuidores que revendem as peças para oficinas poderem fazer os reparos ali em carros seminovos e usados, essa é a linha do aftermarket, quanto também a parte aqui de equipamentos novos, que é a linha de produtos originais. Essa linha já vai para as montadoras poder produzir os carros 0 km. E aí o que aconteceu? Foi que essa parte de equipamentos novos foi fraco no mercado externo principalmente, né, que é relevante no resultado da empresa. E nesse trimestre caiu aí mais de 18%. E a outra linha relevante do negócio, que é a reposição de peças, o aftermarket, conforme eu falei, aqui no Brasil, também veio de queda. Então foi queda nas duas principais linhas e seus principais mercados também. E aí fica a pergunta, o que aconteceu? Será que foram os carros elétricos chineses que inundaram o mercado, impactaram ali a linha de equipamento original principalmente? Sim, foi um pouco disso também. Não é o fator principal, mas isso ajudou. A própria administração da empresa comentou sobre isso na teleconferência de resultados. Não está escrito aqui nos documentos da empresa, mas eles apontaram isso como um dos fatores. Tanto que dentre os mercados consumidores dos produtos da empresa, a gente vê que a Europa ela tem reportado queda de produção, muito pela concorrência chinesa com carros elétricos. Mas o fator principal aqui para resultados mais fracos é principalmente a demanda fraca, que impactou tanto a Europa quanto a América do Norte. E isso é por questões econômicas mesmo, né? Você pode ver aqui nos documentos oficiais da empresa, ela reportando queda de produção nos países consumidores dos produtos MAHLE. Então, menos produção de veículos é menos demanda por peças. E nesse contexto, o negócio da empresa tem se desenhado para um lado desafiador. Eu não sou entendedor do segmento, mas baseado no que eles falaram na teleconferência de resultados, deu a entender um pouco disso. Mas o movimento de queda das ações, na minha opinião, né, se dá principalmente ali pela demanda fraca, né, isso por questões econômicas globais como um todo. Os dados de produção que a gente viu agora há pouco sinalizam para isso, né, além do fato de que eu acho também, né, aí é mais a minha opinião, de que o mercado meio que perdeu a confiança na empresa desde aquele follow-on que a gente viu ano passado, né, esquisito inclusive, que foi feito lá para pagar dividendos, e teve também a saída do controlador vendendo ações, né? Esse pico aqui de dividendos que a gente teve é sobre isso que eu estou falando, né? Foi um não recorrente que foi pago em meio ao follow-on, dando saída ali para o controlador vender ações. Aí o mercado não gostou nada disso naquela ocasião e desde então, na minha opinião, pegou birra aí da empresa por causa disso. É um dos pontos que eu acredito dessa queda ter se acentuado, né? E vem se acentuando à medida que os resultados da empresa não evoluem. E tem também o fato de que recentemente a empresa fez aquisições de empresas controladas e também não foi muito bem visto pelo mercado. Acho que talvez o mercado pode estar cismado quanto a mais uma venda do controlador
possivelmente, não sei se por causa dessa aquisição recente que eu comentei, ou talvez pelo primeiro movimento feito lá atrás que abriu espaço para isso. Enfim, né? Eu não sei, não tem como a gente saber, mas fato é que o mercado virou a cara aí para a empresa, mesmo sendo uma empresa até bem redondinha em resultados. Mas aí falando para você que é sócio, né, e que perguntou e está preocupado aí com essa queda mais forte das ações, na minha opinião é isso, né? É um pouco da birra do mercado por causa dessa questão de governança, e o ponto de atenção principal acho que fica para os resultados, né? Que vieram mostrando que o setor automotivo, tanto de novos veículos quanto de reposição de peças, não está tão tranquilo, né? Muito pelo contrário, a demanda pode seguir fraca no mercado externo e é ruim para a empresa, mas ainda é uma boa empresa, como eu falei, né? Na verdade, em resultados sempre foi uma boa empresa. Tem caixa, a relação dívida líquida sobre o EBITDA é baixa, 0,5 vezes, é muito tranquilo, né? E isso é bastante relevante em tempos desafiadores. A empresa tem dinheiro aí para passar por alguns apertos ainda. E de outro lado, se você está olhando dividendos, né? Ela já teve uma data em novembro, recentemente, no dia 8/11 especificamente, e agora possivelmente dividendos só ano que vem, no mês de abril aí de 2025. E nesses preços atuais, o yield estimado ele é interessante muito por conta da queda das ações. Mas como sempre foi uma empresa lucrativa, né, por mais que esteja acontecendo uma queda de lucros, acho que dificilmente ela deixará de ser lucrativa porque ela tem muito mercado, né? No Brasil, por exemplo, em 2023, 60% dos veículos produzidos aqui foram equipados com produtos da MAHLE. E as informações dão conta de que no mundo inteiro, né, um veículo a cada 2 tem algum componente da MAHLE Metal Leve. Então, como eu disse, né, ela tem mercado, mas eu gostaria de saber a sua opinião aí sobre a MAHLE Metal Leve. Vamos passar aqui para mais empresas que vocês pediram para trazer, e agora mais direto ao ponto, ó, boas empresas ainda, mas quedas sem fim. Bradespar, vocês têm perguntado aí sobre a queda das ações, sobre o processo com a Lithium, próximos dividendos também, as informações em relação ao processo aí que a empresa está enfrentando, né, as informações da mídia que vinham sendo divulgadas davam conta que o desfecho poderia sair ainda esse ano, mas até o momento, né, respondendo quem perguntou, não temos nada oficial divulgado pela empresa, tá? Se a gente olhar aqui, por exemplo, nas demonstrações contábeis da Bradespar, eles comentam sobre o caso, né? Já é um processo longo que vem aí desde 2001, né? Veja que em 2001, ó, que tramitou aí em primeira instância, com a Lithium postulando a condenação da Bradespar em 1,4 bilhão, isso em 2001, né? Onde que ficou 2001? E aí depois disso, 2019, a Bradespar contestou a ação, depois de 2021, décadas aí já depois, né, do início do processo, a justiça acatou a apelação da Lithium e a Bradespar fez o quê? Entrou com recurso, enfim, tá esse rolo aí até hoje se arrastando, né? Se você quiser ler isso aqui tudo, né, eles falam mais sobre isso aqui na página 17 aí do release da Bradespar, mas a questão é, o montante 1,4 bilhão, porém isso foi lá em 2001, né? Se a empresa perder, a pergunta é qual seria o valor hoje? Será que vai ser muito mais do que isso? Não sabemos, né? Outra questão, mesmo com a Bradespar já tendo perdido a contestação, a Bradespar não vem provisionando o valor no seu balanço, o que é um pouco estranho, mas aqui eles classificam como possível essa perda, ou seja, para eles poderem provisionar, isso aqui teria que estar classificado como provável. E isso de acordo com os pronunciamentos contábeis, né? As normas contábeis, se fosse classificado como provável, eles já teriam que estar fazendo a provisão. Mas enfim, não estão fazendo, aparentemente está tudo certo, talvez eles acreditam, né, que não vão perder, então até o momento, sem novidade quanto a isso, respondendo quem perguntou, é aguardar, tá? A queda das ações eu não acredito que seja prevendo esse movimento, até porque isso já vem se arrastando, como a gente viu aí, por muito tempo. A Bradespar está apenas seguindo as ações da Vale, né, olhando para cotações em bolsa como sempre fez. É até bastante fidedigno, inclusive, ao movimento da Vale. Obviamente porque é o único ativo aí que a empresa investe hoje em dia. Então é natural esse movimento, o que pode nos dizer que o mercado ou já precificou essa questão desse processo ou está deixando rolar para poder, na hora que sair a sentença, né, e se de fato a empresa for condenada mesmo a pagar, e se o valor for inclusive maior do que os 1,4 bilhão, aí sim o mercado pode fazer preço, pode fazer o seu julgamento aí, as ações podem dar uma balançada. Porém, de outro lado, como nós já conversamos aqui sobre isso, a empresa ela deve conseguir pagar isso aí sem muitos problemas, né? Ela
tem posição de caixa líquido, tem reservas, porém no curto prazo, né, o dividendo ele pode ser afetado, principalmente a depender do resultado da Vale e principalmente preços do minério de ferro, tá? E aí, olhando as estimativas, né, isso pode até não estar aqui na estimativa dos analistas, né, que seguem com boas perspectivas para proventos da empresa à frente, apesar que as ações caíram muito, né, então o yield ele tende a subir mesmo, inclusive o yield estimado, mas se você está preocupado aí com essa questão sobre a indenização, né, e se a sua estratégia em Bradespar é dividendos, eu acho que não há por que ter tanta pressa aí para você sair comprando tudo agora, até porque dividendos de novo aí da empresa deve ser só lá por volta de abril de 2025. E lembre-se que o racional de investimento de Bradespar é minério de ferro. Tá? O resultado da empresa, olha só, no terceiro trimestre de 2024, a Bradespar apresentou lucro líquido aí de 400 milhões, já no acumulado reportou um montante de 1,2 bilhão, reflexo do resultado da Vale. Então é o que eu falei, segue a Vale, minério em queda, Vale em queda é igual a Bradespar em queda. Portanto, a tese é minério de ferro para você que investe em Bradespar. E muito por conta disso aí, né, as recomendações dos analistas são até em maioria de compra. As ações já caíram muito, o valuation começa a ficar mais atrativo e nesse preço, se o minério se recuperar, mesmo que seja pouca coisa, as ações da empresa podem dar uma evoluída mais forte. Portanto, respondendo quem pediu para comentar, acho que se eu fosse sócio de Bradespar, eu seguiria pagando para ver. Tá? E obviamente, né, se eu estivesse com Bradespar em carteira, em contrapartida, obviamente eu estaria pouco concentrado em commodities para poder segurar a posição, tá? É isso, commodities não é setor para você poluir ou concentrar sua carteira demais. Mas gostaria de saber também a sua opinião aí sobre Bradespar. Me fala aí nos comentários o que você acha que vai ser desse desfecho judicial aí, né, se arrastando já por anos e anos. Será que a Bradespar vai ganhar ou vai perder? Qual que é a sua opinião? Vamos passar para mais empresas aqui que vocês têm pedido para comentar. A Cosan e também, né, o mesmo caso, uma queda sem fim. E por que não colocarmos aqui também a Raízen inserida nesse contexto? Porque a Cosan depende muito aí do resultado da Raízen, nós vamos ver isso a partir de agora. E são empresas aí campeãs, né, de insatisfação dos investidores, eram promessas aí para dividendos e crescimento, mas muita gente hoje está doido aí para cair fora do barco, se é que já não caiu fora. E aqui bem direto ao ponto, tá? É mais um case onde o resultado veio abaixo do esperado. A Cosan é uma empresa que investe em outras empresas, tá? E se as suas controladas não evoluem em resultados, a Cosan também não anda. Além do fato de que a empresa investe majoritariamente em segmentos cíclicos. A empresa do portfólio que conseguiu ajudar no resultado da Cosan foi a Rumo Logística. Já a Raízen, que tem muita força no resultado, que de fato tem o poder de impulsionar os números da empresa, já não evoluiu. Já falamos do negócio dela em outras ocasiões, mas fato é que o resultado veio de mais um prejuízo. A parte de mobilidade, que pega o segmento de combustíveis e também o negócio de renováveis, que é a promessa da empresa, vieram de queda. E como a Cosan é bastante influenciada pelo resultado da Raízen, fez com que o EBITDA da Cosan não evoluísse tanto como o mercado esperava, né? Ficou praticamente estável aí em 8,2 bilhões. E o mercado segue batendo na tecla da alavancagem. A Raízen aumentou bastante a alavancagem, subiu para 2,6 vezes, e a Cosan também aumentou a alavancagem, foi para 2,9 vezes. Portanto, os resultados da Cosan vieram pressionados muito pelo desempenho ruim da Raízen, que compõe quase metade do EBITDA da empresa, a Rumo, que, como a gente viu, salvou a lavoura aí nesse trimestre. Mas mesmo assim, o lucro da Cosan veio 57% abaixo do mesmo período do ano anterior e o mercado não gostou. Ações em queda. E aí o que a empresa está fazendo para tentar reverter, né, ou pelo menos segurar essa questão do endividamento e buscar a recomposição de resultados? Olha só, a empresa ela alongou o perfil da dívida, veja que ela acabou aqui com os desembolsos no curto prazo e jogou para frente, né? São 24 bilhões aí de dívida, então no curto prazo e até relativamente médio prazo, a empresa vai conseguir fazer frente a investimentos e buscar melhores resultados no médio prazo, porque ela conseguiu essa folga aqui, alongando o perfil de dívida. E aí talvez olhando para resultados, né, imaginando uma sazonalidade do setor, ela possa talvez reportar um resultado forte no quarto trimestre, como aconteceu no ano passado. A empresa pode até estar contando com isso, tendo em vista esses movimentos e algo mais que a gente vai discutir à frente, ó. Se acontecer, ótimo, né? Lembrando que a empresa é do segmento de commodities principalmente, né? Então tem uma incerteza. Se não acontecer uma melhora de curto e médio prazo, aí é que tá. O que a empresa vai fazer?
vai se alavancar mais? Vai rolar dívida? Vai fazer um follow-on talvez, ou fazer ali algum IPO com alguma das empresas do grupo que ainda não são listadas? O cenário não está favorável para isso, então talvez é meio improvável. Então a opção mais discutida, pelo menos entre algumas notícias que circulam na mídia, entre alguns analistas que opinam sobre o case, é de que a empresa possa fazer alguma venda de participações em algum momento para poder reduzir dívida. Então é uma possibilidade, sim. Acho que no curto prazo, né, até médio prazo, a empresa ela ainda segue viva no jogo, porque ela conseguiu ganhar um respiro aí alongando a dívida. Ela até surpreendeu o mercado aí nesses últimos dias, porque ela anunciou mais uma recompra de ações. Ela prefere recomprar as suas ações do que usar o caixa para se desalavancar. Olha que coisa, né? Então, a pergunta que você, investidor, tem que se fazer é: estaria a empresa confiante não só nas suas ações, né, o fato de elas estarem baratas, mas também confiante de que ela vai conseguir dar a volta nesse cenário ruim já no médio prazo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E se você acredita nisso, a tese de Cosan segue intacta para você, né? Realmente, se ela conseguir fazer isso, vai se provar aí um case de excelência, porém, os riscos aumentaram bastante. Porém, também, de outro lado, a gente vê aqui, ó, os analistas que cobram ativo seguem compradores na tese, não é de hoje, mesmo frustrados até então. Portanto, respondendo aí quem pediu para comentar, o lado bom é que a empresa tem armas para segurar ainda, né? E ela vem fazendo isso. O novo perfil de endividamento já foi uma carta na manga, e daqui para frente ela tem as investidas que podem ser alvo de venda ou IPO, enfim, são opções ainda que ela pode explorar caso a coisa não comece a andar agora no médio prazo, mas até lá, acho que quem for pagar para ver não é ação para dividendos ainda. E até mesmo a tese de crescimento, acredito que vai seguir sob pressão, porque os juros da dívida ainda vão pressionar o resultado. Cosan e Raízen seguem aí sendo um case de paciência, né? Na verdade, todas as empresas aqui que a gente comentou hoje se desenham aí para um case de paciência, tá? Acho que vale o estudo, sim, são boas empresas, mas não é para qualquer perfil de investidor. Por hoje foi isso, né? Alguns fatos, estimativas, um pouco da minha opinião. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.